Todos lá em casa, família, como estão? Tá? Estamos aqui a preparar. Ok. Vamos ver se eu consigo o microfone de uma mão e o rato na outra mão. Até porque não é muito costume. Um bocado estranho. Mas pronto. Então, bom dia. Vamos fazer o que é costume o nosso líder nacional fazer, que é cumprimentar os que estão ao lado, só para iniciar. Enquanto isso, eu estou a receber aqui inspiração divina. Exatamente. Ai. Ah, espero que os irmãos do Zoom estejam a ver, certamente que sim, não é? Então, enquanto estavam a cumprimentar, eu estava assim mentalmente a pedir a Deus para que me dê inspiração que eu necessito, porque a minha apresentação simplesmente foi elaborada desde ontem. Só ontem tive a oportunidade de elaborar esta apresentação, porque só mesmo esta semana o Fábio me perguntou se podia fazer o sermão. Eu disse que sim, mas disse assim de forma assim reticente, mas com fé. Porquê? Porque era esta semana que tinha sido convidada a dar uma aula numa universidade. Então, toda a semana foi preparar essa aula e foi um dia, num sábado, a preparar o sermão. De maneira que isto é confiar que isto vai dar certo e que não vou dizer nenhuma asneira, claro que não. Mas a ponte. Porquê a ponte? O que é que a ponte significa para vós? Da minha casa para, da minha casa para aqui, exatamente. Uma partida para o destino, que é hoje. Bom dia. É verdade. Vamos então saber o que é a ponte e hoje quero convidar-vos a refletirem comigo sobre o que é a ponte. Então, a ponte é algo que liga dois lados, né? A uma partida e um destino, como daqui, da minha casa até aqui, a Embaixada da Paz. Mas também pode ser um rio, um abismo, uma distância, e ela permite a passagem, a reconciliação e a união. Sim? Então, eu, eu não quero. Eu convido-vos a refletirem do que é sobre a ponte, mas não apenas como uma construção física feita de pedra, de ferro ou madeira, mas como um símbolo espiritual profundo, que é o propósito da vida humana. O amor, a ligação entre Deus e os seus filhos. E é essa ponte que nós vamos esmiuçar, que é a ponte é, por natureza, um elemento de união, não é? Ela liga dois lados separados, pode ser um rio que divide terras, um vale que separa caminhos, ou um abismo que parece impossível de atravessar. Muitos de nós já atravessou diversas pontes, umas a cair, outras a oscilar, mas como tudo na vida é mesmo assim, não é? Então, sem a ponte, há distância, não é? Com a ponte, há a ligação, a passagem, o encontro. Então, a ponte existe para quê? Para servir. A ponte existe para servir não para si própria, mas para permitir que outros passem por ela. E essa imagem simples contém uma verdade divina extraordinária, que é
também nós fomos chamados a ser pontes. Pontes de amor, pontes de fé, de esperança e de reconciliação. Verdade? Metaforicamente falando. Verdade. E assim também é a nossa vida, também é a vida espiritual que temos. Somos chamados por Deus a sermos pontes entre pessoas, entre gerações, entre o céu e a terra. E cada um de nós esteve, ou ainda está, a atravessar de um lado para o outro. Por vezes do medo para a fé, da dor para a cura, da divisão para a unidade e da solidão para o amor verdadeiro. Não é? Quem foi o principal construtor de pontes? Deus, Pai Celestial. Então, Deus criou a humanidade para estar conectada com Ele. Essa é a ponta original do amor, não é? Então, desde o início da criação, Deus quis estar numa relação profunda com os seus filhos. E essa relação era a ponte perfeita entre o céu e a terra. Mas, com a queda dos primeiros antepassados, essa ponte foi quebrada. Então, o egoísmo, a desconfiança, a desobediência criaram um abismo entre o coração de Deus e o coração do ser humano, nós. Então, desde então, a história tem sido a história do esforço divino para construir essa ponte. E toda a história da salvação é o esforço divino de reconstruir a ponte entre Deus e os seres humanos, nada mais. E, no entanto, Deus nunca desistiu. Mesmo quando os seus filhos esqueciam dele. Nunca desistiu. Então, toda a história da salvação é a história de Deus reconstruindo essa ponte. E como é que vai reconstruir essa ponte? Enviando profetas, santos, mestres, Jesus Cristo. E, finalmente, quem? Os verdadeiros pais. Então, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estas palavras revelam o coração de Deus que deseja reconectar-se com os seus filhos. Através dos profetas, dos santos e das pessoas escolhidas, Ele, Deus, foi lançando pilares, abrindo caminhos, até que enviou Jesus Cristo. Uma ponte viva, não é? Mas os verdadeiros pais também são pontes vivas. São instrumentos através dos quais Deus estende a sua mão à humanidade para restaurar a família e o amor verdadeiro. Escolhi uma citação da verdadeira mãe, que diz: o que o Pai Celestial pretendia era poder abraçar todos os filhos e filhas de Deus na Terra através dos verdadeiros pais substanciais e viver no reino celestial na Terra. Esta frase fala da missão dos verdadeiros pais de tornar possível que o Pai do céu abrace a humanidade através deles e se realize o reino de Deus na Terra. Esta foi a maior ponte construída por Deus e mediada pelos verdadeiros pais. Esta ponte foi a ponte original e suprema construída por Deus e mediada pelos verdadeiros pais. Então, e na nossa fé, compreendemos que os verdadeiros pais vieram com essa mesma missão divina. Reconstruir a ponte entre o céu e a terra, não apenas um plano espiritual, mas também na vida familiar e social, através do amor verdadeiro. Então, Deus não constrói muros. Deus constrói, sim, pontes. Né? O muro separa, o muro divide, todos nós sabemos, mas a ponte une, reconcilia e permite o reencontro. Por isso é que é tão importante também sermos nós as pontes.
não só os verdadeiros pais, nós somos as pontes secundárias. E vamos saber, entretanto, como ou relembrando. Então, vou falar de diversas etapas do que é ser uma ponte, não é? Existe a ponte na nossa vida cotidiana, não é? Mas dentro da nossa vida cotidiana existe o amor, né? Que simboliza muitas vezes a família. Depois é experiências, que muito bem pode simbolizar o voluntariado, o nosso trabalho, enfim, nossa vida profissional. E depois vou-vos mostrar sobre o que é ser ponte entre as gerações. Então vamos lá. Deus convida-nos também a sermos pontos uns dos outros, não apenas a recebermos amor, mas a sermos canais desse amor. Se formos criados à semelhança, à imagem e à semelhança de Deus, e se Deus é o construtor de pontes, então também nós, como seus filhos e filhas, somos chamados a ser construtores de pontes neste mundo. Então, ser a ponte de amor é permitir que o amor de Deus passe através de nós, não é? Quando alguém está em sofrimento e nós escutamos com compaixão, estamos a ser uma ponte, empatia. Quando alguém erra e nós perdoamos, mesmo que o nosso coração esteja ferido, estamos a ser o quê? Uma ponte, através do perdão. Quando vemos alguém desanimado e o ajudamos a reencontrar esperança, estamos a ser o quê? Uma ponte. Não é? E assim é o amor verdadeiro. Ele não busca o seu próprio benefício, mas serve e sustenta os outros. Assim o é. E é isto que eu quero falar e transmitir de como é que esta ponte de amor se surge e como é que nós podemos ser essa ponte. Todos nós sabemos. Basta dar um bocadinho de nós, servir, fazer pelo bem do outro, sempre. Pontos de experiência. Então, a nossa experiência torna-se uma ponte para outros, que é um testemunho de vida, de fé e de superação. Cada dificuldade que enfrentamos tem um propósito. E às vezes Deus permite que passemos por vales profundos para que possamos ser guias para quem virá depois. Às vezes passamos por certas coisas, não porque é para nós, mas sim para dar caminho ao outro. Então, há momentos na vida em que Deus permite que passemos por esses desafios, como vos disse, não apenas para nós, mas que outros possam atravessar para onde nós passamos. Então, o nosso testemunho, a nossa experiência, torna-se um caminho seguro para o outro irmão atravessar. Nós simplesmente vamos estar ali como aquele pilar, uma forma daquele irmão atravessar. Nós somos a segurança, não é? Então, cada dor superada, cada vitória conquistada pode servir de apoio para o próximo. E às vezes sem questionar, porque o universo é mesmo assim. Às vezes perguntamos, mas porquê que nos está a passar esta situação? Porquê que nos passa, porquê que passamos por isto? Mas tudo tem um propósito. Então, quem já superou a solidão pode compreender o coração de quem se sente sozinho. Então, quem já enfrentou também dificuldades familiares e conseguiu reconstruir a harmonia, pode orientar quem vive a mesma luta. As nossas experiências podem, evidentemente, ajudar o outro. E é aí que a nossa experiência torna-se a ponte para os outros, um testemunho vivo de fé e de superação. Eu gosto muito desta metáfora da ponte. Porquê? Porque durante estes últimos anos, desde que eu sou educadora social, que as pontes têm vindo muito à cabeça de uma maneira assim surreal.
mas que não começou como educador social. Começou quando, em 2005, 2004, eu retornei aqui para a Federação da Família, porque tive um período sem vir cá, e a minha primeira missão foi para estar um mês na Croácia. Um mês. E quem é que ia lá? A verdadeira família, a verdadeira mãe, com coco janino. Uma benção fazer este retorno, e em 2006 foi aí. Foi aí que Camentos Horizontes abriram e que me fizeram também reconectar com os jovens na altura, da minha altura, o André, o Sucho, o Pedro, Mijá. E é incrível que todos estes irmãos, e os jovens acho que compreendem aquilo que eu quero dizer, e todos vós, todos nós servimos como pontes uns dos outros. Já repararam? Por exemplo, eu não seria educadora social, acho eu que não, se não fosse graças ao, e ele não sabe disto, ao Sucha, ao André. Porquê? Porque eu sempre dizia que queria ir ser assistente social. Mas foi o Sucha que me disse que havia um curso que era Educação Social. E aí é o que estava mais conectado comigo. Portanto, foi através dele, é graças a ele. E por incrível que pareça, o último estágio dele foi no CPR, que é no Conselho Português aos Refugiados. E por curiosamente, o meu último estágio também foi a trabalhar com refugiados. Nada disto estava premeditado. Mas é esta ponte, sabem? Porquê? Porque é que se tinha que vir a partir deste meu irmão? Né? Que vem de quê? De Deus. Porque o desenrolar disto tudo fez com que eu fosse ainda mais uma ponte entre organizações e entre diversas experiências que eu tive. Mas é incrível, eu estou aqui e estou a ver os irmãos mais velhos e eles têm N histórias para contar desde que entraram no movimento da unificação. Enfim, são estas experiências, é isto que nos leva a sermos pontos de experiências. É assim, naquilo que eu vou dizer a seguir, eu selecionei algumas fotos e certos acontecimentos, mas eu poderia ter mencionado muitas outras coisas. Eu, por acaso, não perguntei se podia colocar estas fotos, mas não faz mal, porque acho que as minhas irmãs conseguem perdoar-me. E conseguem. Então vá, vou-vos dar um exemplo do que é uma ponte de experiência. O que é sermos pontos? Então, esta é uma imagem de uma intervenção em uma emergência social. Será que alguém aqui tem conhecimento desta foto, desta imagem? O que é que ela simboliza? Sérgio, diz-me lá então. Na altura em que os refugiados, quando a guerra na Ucrânia, dão algum grupo de refugiados, precisavam Muito bem. Sérgio está a indicar, para quem ainda não ouviu lá em casa, de que esta foto simboliza a vinda dos refugiados da Ucrânia, no momento em que a guerra se instalou, desde a invasão russa até à Ucrânia, e esta foto, apesar de não estar FPU representada, estou eu, na realidade, que represento não só a FPU, como represento o JRS, como represento a minha associação, enfim. Mas esta foto simboliza porque começou por uma embaixadora da paz que contactou a FPU, o Sérgio Vieira, a pedir o quê? Socorro.
porque sabia que um dos filhos, os filhos dessa embaixadora, tinha um bilhete, tinha comprado um bilhete para ajudar as famílias a virem para Portugal. E o Sérgio contactou-me, olha, vê lá o que é que tu podes fazer. Eu, digam-me uma coisa, nós trabalhamos sozinhos? Trabalhamos sozinhos? Quando as coisas acontecem? Como é que é o resultado? Então, é graças a essa mediação entre a FPU que, entretanto, outras 4 organizações, 4, se juntaram. Mas no início nenhuma delas sabia da outra. Então, sem o Sérgio saber, sem a Ana Paula saber, sem a Carla saber, porque estavam na FPU na altura, estão na FPU na altura, até eu saber que as coisas estavam realmente a ser encaminhadas, nós, é como se fosse, sabem, um furacão, porque passámos 3 dias intensos a buscar uma solução. Porque estas famílias, eram 6, creio eu, não me recordo, 5 ou 6, não, viriam para Portugal, mas não tinham nenhuma ajuda. Não tinham onde estar, não tinham alimentação, não tinham nada. Então o que é que íamos fazer? Não é? De repente, em 3 dias, isto é um milagre. Isto não é uma coisa que aconteça assim. Mas aconteceu assim, e por obra de, graças a Deus, dos meus pais, porque em 3 dias nós conseguimos que um hotel, que é exatamente nesta foto que vem, um hotel abrisse os braços para receber estas famílias sem qualquer custo, durante 2, 3 dias. E ainda conseguimos arranjar famílias para os receber durante tempo indeterminado. Em 3 dias, acreditem, pela minha experiência, foi uma coisa, uau, brutal. Brutal. E é isso que serve as pontes. E porquê é que eu estou a falar deste exemplo? Porque foi graças à união destas organizações. Não foi através de uma. Começou por uma, pelo FPU. Por Deus Verdes Pais. E aí ramificou. Incrível. Incrível. Eu já estava a enviar um e-mail ao Sérgio Vieira a dizer: estas famílias estão assim, nesta situação, nesta situação, está tudo tratado. Incrível. Isto para dizer que uma associação não está sozinha. Há outras mais, com os mesmos valores, com a mesma vontade, com a mesma determinação. Estas são as pontes. Nós somos as pontes. Não é? Conseguimos. Claro que passado 4 meses, as famílias retornaram. Retornaram para a Ucrânia. Mas eu não julgo, eu compreendo, porque a saudade é enorme. A saudade é uma coisa abismal. Porque quê? Porque deixaram os seus filhos de 18 anos e maridos na Ucrânia. Não é? E queriam regressar. Mas estão bem. Eu ainda hoje tenho informações deles. Eles estão bem. Estão da maneira como podem estar. Mas estão felizes porque eles estão unidos. Mas engraçado que esta foto ainda circula. Porquê? Pela coragem, pela determinação. Até o próprio diretor-presidente do hotel veio e quis tomar esta fotografia, por isso é que temos esta fotografia com ele. Este é o diretor do hotel Intercontinental. Ok? Mais outro exemplo. E deixa-me dizer porque é que estes exemplos. Eu, na minha vida profissional, eu faço sempre questão de ser a ponte entre organizações, estabelecer redes de apoio,
faço questão, mas sobretudo faço ainda mais questão de ligar à Federação, Federação Mãe, Federação das Famílias, Federação das Mulheres, FPU, CARP, faço questão de as ligar, de fazer essa ponte, essa ligação, porque eu acredito e que pertenço a elas. Este exemplo. Estamos aqui a ver 2 momentos. Na realidade são 3, mas são 2 dias. Voluntariado. Como podem ver aqui, está quem é? É um moreno. Exatamente. É um moreno, como está a Ana Paula, como está também os jovens. Porquê? Porque foi uma iniciativa entre a JRS e a minha associação de podermos proporcionar um momento a estes jovens refugiados. E aí a nossa ideia era fazer uma caminhada pelo Rossio até à Praça do Comércio, para lhes proporcionar esse mesmo momento de confraternização, de conexão, não é? E curioso, porque derivado destes momentos, depois dão oportunidades a outras conexões. Incrível, por exemplo, que o Moreno e a Ana Paula convidaram este jovem, Mohamed, a vir cá, aqui, à igreja, não é? Recordas-te, Ana Paula, era para mostrar a história de vida do verdadeiro pai, não é? Porque tinha a exposição, exatamente. E é incrível, porque a partir daí começa-se uma relação. Enfim, e depois eu muito agradeço a estas irmãs, porque mais uma vez tiveram presentes numa ação de voluntariado e eu pedi ajuda. Porquê? Porque estávamos a construir um centro de acolhimento temporário para refugiados de raiz, onde sim, as técnicas tinham que limpar, tinham que arranjar móveis, tinham que tudo, mas faltava a parte do acolhimento. E quem é que escolhi? Tinha que ser alguém daqui, aqui da igreja. Mas que elas mesmas também foram voluntárias na altura também do JRS. E por isso elas estão aqui. E eu sinto muito grata. É esta ponte que eu fiz, que eu quis fazer, este tipo de ponte que eu acredito. Então estiveram presentes no momento da inauguração e no momento em que estes jovens chegaram a casa e estavam elas com um sorriso, como o Moreno também estava presente. Não é? Então esta experiência, como tantas outras experiências, torna-se a ponte para outros. E isso é um testemunho de vida de fé. É um testemunho vivo de serviço, né? De altruísmo, de superação. Nada do que vivemos é inútil quando colocamos nas mãos de Deus. Nada. Nada. E aproveito este momento, eu já o tinha expressado, mas eu aproveito este momento para vocês, irmãos, vocês, irmãs, Moreno, e todos os outros estarem presentes nas nossas vidas. Presentes nestes momentos. Obrigada. Então, o verdadeiro Pai nos diz: o vosso corpo e a vossa mente devem ser um só. Devem ter um só coração, um só corpo e uma só mentalidade ou mente. Devem tornar-se filhos de piedade filial perante Deus, patriotas leais da nação de Deus e santos para o mundo. E quando se fala da unidade entre corpo e mente, assim como filhos de piedade filial, quero enfatizar a necessidade de unidade e alicerce estável quando nos tornamos as pontes para os outros. A necessidade de unidade e alicerce estável.
quando nos tornamos mesmo essas pontes para os outros. E agora uma das pontes mais bonitas, que é as pontes entre gerações. Os nossos pais espirituais e físicos foram pontes para nós. Agora é a nossa vez de ser a ponte para os nossos filhos e irmãos mais jovens, para que a tradição de fé e amor continue, não é? Então, para além dos nossos pais biológicos, os nossos pais espirituais foram pontos que nos transmitiram o quê? Fé, sabedoria e amor. E Deus chama-nos a unir o passado, o presente e o futuro através do quê? Do coração. Então, ser ponto é criar entendimento, transmitir valores e garantir a continuidade da fé. Graças a estes irmãos mais velhos, da sua determinação, da sua sabedoria, de tantos outros, que temos este local, esta casa, construímos esta casa de Deus. Então, nunca nos esquecemos disto. Nunca nos esquecemos do seu legado. Nunca nos esquecemos, sobretudo, do legado dos verdadeiros pais. Nunca. Eles construíram através dos verdadeiros pais. E quando vivemos com amor verdadeiro, tornamos elos de continuidade na história divina. Não é? Bom, antes de ir para o slide seguinte, porque as pontes têm desafios, são desafiantes as pontes. Eu gostaria de expressar que eu creio que não sou só eu, mas eu sou uma pessoa muito nostálgica. E sempre que vejo os serviços de bingo que falem dos irmãos, os mais velhos, eu adoro quando colocam fotos. As fotos. Então, essas fotos, porque é incrível a vossa reação. Olha isto, olha aquela, olha, então, nós já vimos aquele irmão há tanto tempo. Ah, que incrível. Eu também sou assim. Sabem porque é que nós somos... Vocês sabem porque é que nós somos assim? Porque aqueles irmãos representam muita coisa na nossa vida. Não é? E eu gosto muito, por exemplo, de falar com o meu avô espiritual. Não é o meu pai espiritual, eu não tenho pai espiritual, porque a razão do qual da minha existência é os verdadeiros pais, não é? Mas eu tenho um avô espiritual, que é o Ron German. E Ron German, meu avô espiritual, teve com cada experiência aqui em Portugal, e é incrível porque eu gosto muito. E ele é para mim, um dos exemplos também de servir de ponte, de ser uma ponte, não é? Incrível, a Dona Milu conhece a senhora. E como não lembrarmos de Ron German, como lembrarmos do Sr. António Reis, de Dona Aida, de Isabel, desses irmãos mais velhos, como não? Eles fazem parte de nós. Podem não estar aqui, mas eu estou aqui no coração, verdade ou não é? Não é? Assim como todos vós, é impossível. Bom, vamos falar um bocadinho sobre o desafio de ser uma ponte. Não sei quando comecei, mas vamos ver, é até ao meio-dia, não é? Não? Vamos ver. Porque ainda não sabe, mas temos a parte prática. Então é assim. Então, para falar do desafio de ser uma ponte, todas as pontes devem ser firmes e resistentes, devem ter um pilar, elas têm que ser firmes e resistentes. Então, ela enfrenta, a ponte, enfrenta o peso de quem passa sobre ela. Toda a ponte enfrenta ventos fortes, tempestades,
e o peso de quem passa sobre ela. Toda a ponte. Mas assim também nós. E às vezes sentimos o peso das responsabilidades, das críticas ou das provações. E eu não poderia escolher outra imagem senão esta. Conseguem ver? Bem. Será que aqui conseguem ver? Conseguem. Mas, no entanto, vocês não conseguem ver o que é que está aqui. Pois não. Eu encontrei esta imagem, mas eu vou-vos dizer onde é que eles estão. Na realidade, é a verdadeira mãe que está. Ela está numa cela. Vocês não veem, mas estão aqui as grades, um banquinho. Ela está na cela. E esta foto simboliza uma cela fria, simples, pequena, mas com uma coisa, e a coisa mais bonita que uma cela pode ter, a verdadeira mãe. E a verdadeira mãe não está sozinha, está com o verdadeiro pai. A ponte entre o céu e a terra. O elo, porque eles são um. Eles são um. Ah, Ju, eles são um. Não é? E não é fácil estar naquela cela. Eu fiz, um dos meus estágios foi numa prisão juvenil. Eu sei o que é estar ali dentro. Eu sei o que é que aquilo representa, infelizmente. Não é bonito, por isso é que eu disse que a única coisa mais bonita que existe, naquele quadrado que mais parece o tamanho do nosso quarto, é a verdadeira mãe. E a verdadeira mãe, assim como o verdadeiro pai, passaram por provações, por N situações que nós sabemos e que mesmo assim eles dizem: não se preocupem connosco, fazei a vossa parte, a vossa responsabilidade. Aquele quarto deve estar tão leve, tão leve, tão leve, com o quê? Com as orações que a verdadeira mãe o faz. E a verdadeira mãe está também conectada connosco. Nós só precisamos é que nós estejamos conectados com ela. Porque não basta só ser a verdadeira mãe estar conectada com a humanidade. A humanidade também tem que estar conectada com a verdadeira mãe, com os verdadeiros pais, com Deus. Não nos esquecermos disso. Então, uma ponte permanece firme porque está ancorada em pilares sólidos. E o que é que são os pilares sólidos? É a fé, o amor verdadeiro e o serviço. Então a ponte permanece firme porque está ancorada em fundamentos sólidos, que são estes três. São eles que sustentam a ponte da nossa vida, a ponte espiritual. A fé, porque precisamos de acreditar mesmo quando não vemos. O amor verdadeiro, dar sem querer ou sem esperar o retorno. E o serviço, o altruísmo, colocar o bem do outro acima do nosso. Esta era ou não era sempre aquilo que nós recebemos de educação por parte dos verdadeiros pais. Os verdadeiros pais sempre falaram disto. E vós, que estão aqui, são um exemplo disto. Porque eu olho para cada um de vós e sei o papel importante que têm aqui, como têm na sociedade. E o muito que vós fizeram para os verdadeiros pais. E mesmo assim aposto que cada um de vós pensa assim: eu ainda não fiz o suficiente. Eu ainda não cheguei lá. Eu estou tão longe. Caramba, estou mesmo longe. Então, é nesse uso, no uso dessa ponte, é nesse servir que encontramos o verdadeiro valor da nossa vida. Quem nós somos? Hum?
E é curioso, porque a ponte nunca se vangloria por ser atravessada, não é? Ela não escolhe quem pode passar, não acolhe, e a ponte acolhe todos, silenciosamente, por vezes. E assim deve ser o nosso coração, aberto, estável e pronto para servir. Prestei atenção e avancei com determinação. Este era o lema para o ano 2023 que foi atribuída pela verdadeira mãe. Mal nós sabemos o que é que viria e o que é que seria 2025. Verdade, não? Verdade. Então, nos desafios de ser uma ponte, há necessidade de ouvir, de estar atento, de agir e de servir. É isto que este lema pretende passar. É uma chamada de atenção, é uma chamada à ação, sobretudo, que é ouvir o clamor, agir com rapidez e determinação, mesmo sendo ponte, nós. Falamos então da travessia, a vida como caminho sobre a ponte. Então, uma ponte tem sempre dois lados, como disse. Um ponto de partida e um destino. E a nossa vida de fé é exatamente isso, uma travessia. Assim como a nossa vida aqui, terrenal, também é isso. É uma travessia. É uma preparação para quê? Para o mundo espiritual. Então, todos nós estamos a caminhar de um lado para o outro. Do mundo do egoísmo para o mundo do amor verdadeiro, da ignorância espiritual para a sabedoria e de escuridão para a luz. Esta é a nossa preparação. Não é? Então estamos a atravessar do mundo da ignorância espiritual para o mundo do amor verdadeiro. E o mais bonito é que enquanto caminhamos, ajudamos os outros a atravessar também, porque não ficamos só com os louros, queremos também passar essas nossas experiências. E assim é também o propósito de vida. Não é apenas chegar ao outro lado, mas levar o máximo de pessoas connosco. Porque a salvação, a restauração e a paz não são conquistadas individuais. Não são só conquistas individuais. Elas são o quê? São coletivas e relacionais. A salvação e a restauração e a paz não é só algo que é individual, que só somos nós. Nós temos a nossa porção de responsabilidade, sabemos a nossa responsabilidade individual, mas elas são mais que tudo também coletivas e relacionais. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que quando uma comunidade vive como uma rede de pontes, cada pessoa apoiando e ligando-se à outra, torna-se um verdadeiro corpo de amor verdadeiro, capaz de refletir o coração de Deus na Terra. Não é? E é isto que é servir-se de ponte. Não é? Uma das coisas importantes, por exemplo, na minha vida profissional, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma rede de apoio, de suporte. E nessa rede de apoio, de suporte, só se vê magia a funcionar. Porquê? Porque nós não trabalhamos sozinhos. Os nossos projetos não andam sozinhos. Temos o que é necessário, temos o que é necessário, a determinação, a motivação para algo acontecer. Mas não vamos sozinhos. Não seguimos sozinhos. Podemos ter esses momentos, mas não seguimos sozinhos. Então, esta comunidade, a nossa comunidade, tem que viver assim, com uma rede de pontos. Temos a Federação da Família, a Federação das Mulheres, a FPU, todas elas igualmente importantes. A CARP, a ARP, o ISP. Ainda bem, obrigada, Sérgio. Porque o ISP é muito importante.
O ISP, qual é o objetivo do ISP? Não é ser ponto também para o exterior? Eles estão mais naquele ponto em que pode servir como ponto para o exterior, para eles mesmos construírem uma rede de suporte lá fora, para ser um caminho para dentro. Seja ele o que for, mas sobretudo aqui, de dentro. Conclusão. Tornar-se uma ponte viva. Não nos deixemos tornar-nos uma ponte viva. Então, cada um de nós tem um papel único aqui. Seja aqui na igreja, seja na sociedade, seja da nossa vida pessoal, profissional. Cada um de nós foi chamado a ser uma ponte viva. Uma ponte que une o céu e a terra, o passado e o futuro, o humano e o divino. Talvez ainda não estejamos num lado do rio a tentar atravessar. Talvez sentimos que estamos no meio da ponte, a meio do caminho, entre o que fomos e o que Deus quer que nós nos tornemos. Ou seja, talvez já sejamos uma ponte firme para outros. E na realidade, não é que somos. Não é que somos para a vida de alguém uma ponte firme. É. Mas que nada disso, mas que isso seja eterno, que algo que seja infinito. Então, tornar-se uma ponte de vida em qualquer desses lugares, Deus está conosco. Porque Ele é o arquiteto, o engenheiro e o sustentor da ponte da nossa vida. Então, Deus chama-nos para sermos pontes vivas. Pontes que unem o céu e a terra, pontes que unem famílias e gerações e pontes que unem corações divididos. Quais são as três palavras que o verdadeiro Pai dizia? União, perdão e amar. Amar, perdoar e unir. Não é? É exatamente isso. Bom, chegamos então à parte prática. Não se assustem. Eu iria pedir, e em seguimento também ao mês internacional do idoso, porque este é o mês internacional do idoso, o mês internacional dos avezinhos, que é a palavra mais fofinha de dizer idoso. Eu gostaria de perguntar quem são os quatro membros mais velhos daqui, da igreja, que estão presentes aqui. 4, que representam um casal, uma pessoa por família. 4. Quem é? O senhor Georg e a Dona Milu, não é? Dona Milu vai representar também o seu esposo e eu peço-lhe que venha aqui à frente. Faz favor ao palco. Uma salva de palmas para a Dona Milu. Mas quem? Então, mas olha, uma vez que tu és uma ponte que chega até à nossa querida tia, eu vou-te chamar primeiro, pode ser? Tia, Kyoko-san. Vamos lá, uma salva de palmas. Eu vou só pedir até que vou pedir aqui ajuda ao parte ao nosso irmão para como é que eu posso virar e saber que os irmãos estão a ver. Porque também é giro que eles vejam, para não verem só a mim. São uma cara bonita, mas elas são mais. Será que vem? Espero que sim, que vem. Vejam. Ainda vou. Vou depois terminar. Então vamos lá. Cá está. E agora, a seguir, tia, venha. Hiroko. Oi, Hiroko. Então pronto, o Diniz. Tio Diniz. Vamos lá. Tem que representar. Vamos lá. Tio Diniz. Vá lá. Obrigada, tio Nariz.
Uma salva de palmas para o Sr. Diniz. É o Sr. Diniz. Diniz, muito bem. E a seguir, reparem, eu estou a escolher estas pessoas, mas estas pessoas representam a todos vós, as pessoas mais velhas aqui, os pioneiros da igreja. Vamos, cá está o Sr. Diniz, hein? Que espetáculo. E agora, por último, ouçam, donação. Vamos lá, donação. Força. É da família Borges. Não sei porquê, mas eu sei porque é que eu escolhi. Só os açoites que levava de você quando era pequena. Estou a brincar. É mentira, sempre foi muito querida. E teve sempre muita paciência para connosco. Então, sobretudo, o legado, esta casa e as pessoas mais velhas, ok? E agora eu vou pedir que 4 dos mais novos, das nossas crianças, só existem 3, mas não, vai 4. Vai 4. Um dos jovens. É para falar? Gabriel! Vamos lá, Gabriel! Exato, tu representas o irmão mais velho das nossas crianças. A Carpe só poderia. Não havia outra maneira, por isso é que são 3. Por alguma razão são 3, porque senão eu não iria pedir um jovem da Carpe para também representar a Carpe e a Arpe. Então eu vou pedir que possam chegar à frente e estejam de frente para os nossos. De frente, aqui mesmo de frente, mesmo de frente, tal e qual como vocês estão aqui. Exatamente. Aqui, de frente. Exatamente. Ponto. E porquê? Estão a ver esta ponte intergeracional? Estão a ver este momento intergeracional? É um momento em que os nossos jovens e as nossas crianças vão agradecer por todos os valores, por todo o sacrifício, por todas as experiências que os mais velhos tiveram e de todas as tradições que nos passaram e que hoje em dia ainda passam, e eles têm um miminho para dar a estes nossos avós. Façam o favor de dar então os miminhos e agradecer. Podem? E um abraço, claro, um abraço. Bom, este é um momento que só poderia acontecer. Podem já seguir e sentarem-se. Este é uma verdadeira mãe diz, não seja só em palavras, não só inspirar, mas também a ação é muito importante. E porque neste mês internacional do idoso, que eles são símbolo de resiliência. A sério, vocês são símbolo de resiliência. Só para saberem, aquilo que os jovens deram foi um suporte para uma vela. E esta vela é uma renda, este suporte, aliás, é uma renda, eu até vou mostrar aqui, está bem? É uma renda que os meus idosos, os meus utentes, os meus velhinhos fizeram para vocês. Então só poderiam mesmo os jovens e as crianças poder ser o símbolo da esperança para vós, e espero que tenham gostado. Foi um prazer estar aqui, mais uma vez, depois de algum tempo.
e quero-vos agradecer a todos vós e que nunca nos esqueceremos de continuarmos a ser as pontes vivas. Não, não há como, não é? Nós sabemos, não há como. Enfim, muito obrigada. Juntem-se comigo em oração. Querido e amado Pai Celestial, queridos verdadeiros pais, em primeiro lugar, Pai do Céu, te quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, junto com cada irmão e irmã, que tanto simboliza para nós, Pai do Céu, mas mais que sobretudo, recebermos a inspiração divina, seguirmos termos a inspiração vinda também dos verdadeiros pais, porque são eles o nosso legado, são eles que nos inspiram diariamente a sermos as melhores pessoas, a melhor versão, a ponte viva que tu, Pai do Céu, queres que nós sejamos. Então, Pai Celestial, usa-nos como uma ponte, fazer de nós um canal do teu amor e que a nossa vida seja uma passagem segura para que outros te encontrem. E, querido Pai do Céu, te queremos pedir-te perdão por todas as coisas, Pai Céu, que não conseguimos fazer, mas que sabemos que devemos de fazer e vamos, de futuro, conseguir. Queremos-te agradecer por toda a proteção e força que nos dás, por todo o teu amor através de cada irmão, de cada pessoa, Pai Céu, que nos cruza. Por favor, fazer de nós um instrumento da paz e que nunca nos esqueçamos de onde vemos, de onde vimos, dos valores que temos, Pai do Céu. Meu querido amado Pai Celestial, eu falo de coração e por cada irmão e irmã aqui presente e também presente no Zoom, eu expresso, Pai do Céu, esta oração com gratidão em meu nome, Margarida Frazão, membro e filha de uma família abençoada central que ama a nossa Santa Manhã. Ju. Obrigada. Muito obrigado, Margarida, por esta conferência. É isso, vamos tentar nos tornar pontes para as pessoas à nossa volta. A gravação também.